qualquer dúvida que vocês possam ter, pode me interromper a qualquer momento para nós discutirmos e conversarmos mais ao respeito. Tudo bem? Tem alguém aqui na sala que é diabético? 1, 2, 3, 4, 5. Algum de vocês fazem uso de insulina? 1. Certo. Não, mas você vai contribuir muito com a gente. Então, vamos lá. Entendendo um pouco mais sobre o diabetes. Tá? Diabetes mellitus é o nome científico desse nosso amigo, nem tão amigo. O nosso organismo necessita de 2 substâncias para sobreviver. Dentre elas, vamos destacar o açúcar e o oxigênio. O açúcar, que é a nossa glicose, é obtido através de alimentos e o oxigênio através do ar que respiramos. O que vai acontecer com essas 2 substâncias? O açúcar mais o oxigênio, eles vão nos dar energia. Vocês que têm diabetes já tiveram crise de hipoglicemia alguma vez? Alguém conhece alguém que já teve crise de hipo? Conhece? Realmente, nós vamos falar um pouco mais, mas vai faltar energia para essa pessoa. Tá? O açúcar, a glicose e o oxigênio são transportados em nosso corpo pelo nosso sangue, alimentando todos os nossos órgãos. Tranquilo? Apesar do nosso sangue transportar o açúcar, a glicose, há uma necessidade de um auxílio de um transporte dessa substância para dentro das células. Este transporte, nosso corpo conta com a insulina, a famosa insulina. Aqui uma brincadeirinha mostrando que um caminhão vai transportar essa insulina. E o que é a insulina? O que vocês entendem sobre insulina? Vamos lá, moço, você que é diabético ali, que já queria ir embora. Ia tomar? Tudo bem. Alguém entende um pouco de insulina? Já ouviu falar de insulina alguma vez? Ela é produzida pelo pâncreas, certo? Justamente para condensar o açúcar no sangue. Isso mesmo. Tá? A insulina é uma substância que é produzida pelo nosso organismo e tem a finalidade de colocar a glicose dentro da célula, para que esta possa produzir a energia necessária à vida. Então, realmente, a insulina ela vai servir como um condutor e levar a glicose para dentro de uma célula. A insulina é um transportador de energia, pois sozinho o nosso organismo não consegue fazer isso. Nosso organismo ele é muito inteligente, mas algumas vezes ele precisa de uma forcinha para as coisas fluírem um pouco melhor. E a insulina vai nos auxiliar nesse caso. Os alimentos eles sofrem a digestão no intestino, se transformam em açúcar, que são chamados de glicose, que serão absorvidas pelo nosso sangue. A glicose no sangue é usada pelos tecidos como energia. A utilização da glicose depende da presença de insulina, uma substância produzida pelas células do pâncreas. Tá? Então, o que seria o diabetes? É a elevação da glicose no sangue, que seria a hiperglicemia, devido à baixa produção ou à falta da produção de insulina. Tudo bem? O pâncreas, conforme nosso amigo citou, ele é o órgão que é responsável pela produção da insulina. Tá? A quantidade de insulina produzida pelo pâncreas vai depender da quantidade do açúcar que se come. Por isso, a importância do diabético ter uma dieta bem regrada. Quanto mais açúcar se consome, mais o pâncreas tem que trabalhar. E, num determinado momento, o nosso pâncreas fica cansado de trabalhar tanto e produz a quantidade e para de produzir a quantidade suficiente de insulina. Nesse caso que a pessoa torna-se então diabético. Tá? Pois não. Desculpa. Ele pode voltar a trabalhar normalmente se está cansado. Nós vamos dar um auxílio para ele. Tem alguns casos, no caso do diabetes gestacional, que o pâncreas depois ele pode voltar a trabalhar. Mas a maioria dos casos, quando a diabetes é instalada, nós temos que dar uma força para ele. Tá? Para dar uma força para o pâncreas voltar a trabalhar normal.
Parar de comer açúcar ou, algumas vezes, a insulina ou os hipoglicemiantes por via oral. Porque, muitas vezes, quando se fala no diabetes, pensamos apenas na insulina, mas tem as medicações por via oral também. Obrigada. Eu não quero me antecipar, mas você vai falar sobre obesidade, alguma coisa? Vou. Então eu fico quietinho. Tá bom. Então, existem 3 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é conhecido como diabetes insulino-dependente, diabetes infanto-juvenil e diabetes imunomediado. Diabetes tipo 2, conhecido como não insulino-dependente ou diabetes do adulto, e o diabetes gestacional. O diabetes do tipo 1, ele vai atingir de 5 a 10% dos casos. É uma doença autoimune, que vai ser a destruição das células betas pancreáticas, deficiência total da insulina, que ocorre de forma rápida e progressiva, principalmente em crianças, adolescentes, porém pode ocorrer em adultos. Muitas crianças já nascem com essa predisposição e com 5, 6 anos já desenvolvem a doença. Tá? Então, desde pequena, ela é educada a não comer açúcar, a aprender quais são os sinais de hiperglicemia, no caso da escola, se passa mal, alguma coisa, para já saber quais são as medidas que elas devem tomar. Diabetes do tipo 2. 85 a 90% dos casos. Tá? Resistência à ação da insulina. Ela tem deficiência da secreção de insulina, obesos na grande maioria, a partir dos 40 anos, mais crescente atualmente em jovens e também em crianças. Porque o nosso estilo de vida, na maioria das vezes, é um estilo de vida errado. Não comemos bem, não fazemos exercício, então ficamos mais predispostos a desenvolver. E o risco vai aumentando também com a idade, obesidade, sedentarismo e a predisposição genética. Muito comum, minha mãe teve diabetes, teve um problema. É bom tomar cuidado, porque a chance de nós adquirirmos também é muito grande. Tá? Diabetes gestacional. É a presença de glicose elevada no sangue durante a gravidez. Geralmente, a glicose no sangue se normaliza após o parto. Isso que nós comentamos que, em alguns casos, o pâncreas pode voltar a trabalhar. Só que essa mulher, ela tem que ficar muito atenta, porque a chance dela desenvolver um diabetes na idade um pouco mais adulta é muito grande. Então, o maior risco são as mulheres com histórico familiar, as obesas, hipertensas, múltiplas gestações, idade superior a 25 anos. Só um pouquinho, que aí para todo mundo. Quem já tem diabetes tem o risco de prejudicar o bebê, que são o gigantismo e outras complicações. E quem desenvolve durante a gestação também tem os mesmos riscos? Tem um risco semelhante, mas a probabilidade da redução é grande. Então, o tratamento continua sendo acompanhado pelo médico o período todo. Tá? Mas tem a possibilidade, sim. Tem, sim. Os sintomas da diabetes. Aproximadamente, metade dos portadores do diabetes tipo 2 desconhecem essa condição, uma vez que é uma doença pouco sintomática. Vocês conhecem, já ouviram falar, a pessoa estava bem, de repente descobriu que estava com diabetes? Porque realmente, muitas vezes, ela é bem silenciosa. O diagnóstico precoce do diabetes é importante, pois o tratamento evita as suas complicações. Os sintomas mais comuns do diabetes. Urinar excessivamente, inclusive acordar várias vezes à noite para urinar. Sede excessiva. Quando nós estamos falando de sede excessiva, é assim, a pessoa tomar 3, 4 copos de água seguido, 3, 4 litros de água por dia e a sede da pessoa não diminuir. Porque como a glicose ela está circulante no organismo, a pessoa é a sensação de que comeu doce. O nosso organismo ele pede mais água. Aumento de apetite, perda de peso. Em pessoas obesas, a perda de peso ocorre mesmo estando comendo de maneira excessiva.
Tá? A pessoa magra que descobre que ela é diabética, ela come e não engorda. Ela come bastante, ela não engorda. Quando vai fazer a história clínica, geralmente ela tem a predisposição e faz os exames, geralmente costuma apontar que ela é portadora do diabetes. Mas aí ela descobre, cedo começa a tratar, ocorre o aumento do peso, mas aí precisa o peso sempre ficar controlado para não ter alteração do nível glicêmico. Vista embaçada ou turvação visual. Infecções frequentes, sendo as mais comuns as infecções de pele. Infecções de urina também bem frequente, a perda de açúcar pela urina também é bem frequente. No diabetes do tipo 2, estes sintomas, quando presentes, se instalam de maneira gradativa, lenta e muitas vezes podem não ser percebidos pelas pessoas. Eu já acompanhei vários casos das pessoas presenciarem diabetes do tipo 2 num exame de rotina. Vai fazer uma glicose, um exame admissional, alguma coisa assim, percebe que essa glicose está bem alterada. Até então, não tinha sentido sintomas nenhum. Alguns não têm histórico familiar e outros também não controlam a dieta. Tá? Então, ao contrário do diabetes do tipo 1, os sintomas se instalam rapidamente, especificamente ao urinar de maneira excessiva, sede excessiva e emagrecimento. Quando o diagnóstico não é feito nos primeiros sintomas, os portadores do diabetes tipo 1 podem até entrar em coma, ou seja, perderem a consciência numa situação de emergência grave. Muita gente pensa, mas a hipoglicemia, a hiperglicemia, a hipoglicemia. A hiperglicemia, ela, quando instalada, a pessoa pode ficar internada, ter comprometimento de função renal. Tá? Em alguns casos, precisa fazer até a hemodiálise para tirar o excesso realmente de substâncias, porque o excesso do açúcar ela pode levar à paralisação parcial ou total do rim. Então, quaisquer sintomas que a pessoa tenha, o médico deve ser procurado imediatamente para a realização de exames e ter um diagnóstico fechado. Saber qual é o tipo do diabetes que a pessoa tem, verificar quais são as medicações que poderão ser utilizadas, tá? Porque não só a insulina, mas vários hipoglicemiantes por via oral e também a dieta associada. Quais são os fatores que podem causar a diabetes? Familiares próximos, portadores de diabetes. Isso é um fator, não é via de regra, tá? Tem pessoas que não têm diabéticos na família e elas desenvolvem por si. Idade maior, 45 anos. Sedentarismo, obesidade, hipertensão, colesterol elevado, algumas medicações. Mulheres com antecedentes de filhos nascidos com mais de 4 quilos. Então, são vários os fatores que podem levar à instalação da diabetes. O diagnóstico da diabetes ele é muito simples, tá? Caso alguém aqui apresente alguns sintomas, procure um médico de confiança, uma unidade de saúde próxima, próximo da sua casa, para saber se vocês são portadores do diabetes. Tá? Então, está com muita sede, perdeu peso, infecções de pele, pode ser um diagnóstico do diabetes. Quando falamos na glicose, a glicemia de jejum é normal, entre 70 e 99 açúcar circulante no nosso organismo. Inferior a 140 após 2 horas, que vai dar a sobrecarga da glicose. Alguém já fez aquele exame que vai para o laboratório, almoça, depois precisa retornar? Fez. Então, esse é um exame que é muito comum, tá? Que é para verificar como que a pessoa está após o almoço. Para as pessoas que são diabéticas, em ambiente domiciliar, nós orientamos a almoçar, tá? E 2 horas após fazer esse teste. Mas a alimentação que a pessoa teve no almoço, café da manhã, no dia anterior, ela vai interferir diretamente no resultado dessa glicose. Então, se a pessoa, no café da manhã, abusou, comeu pãozinho francês, como café com leite, açúcar e frutas em excesso,
essa glicose vai dar alta. Aí almoça arroz, batata, bastante carboidrato, com certeza aqui também teremos um aumento do nível da glicose. A intolerância à glicose é muito comum também. A glicemia de jejum fica entre 100 a 125. Geralmente, no caso da intolerância à glicose, os médicos costumam entrar com a dieta associada à atividade física para as pessoas não evoluírem para o diabetes. Tem casos que as pessoas realmente não vão evoluir, mas uma boa parte também evolui. Então, se temos esses níveis de glicose, temos que ficar bastante atentos, tá? Ajudar o nosso pâncreas a trabalhar não tão cansado assim. No diabetes do tipo 2, 2 amostras são colhidas em datas diferentes, com resultado igual ou acima de 126. Ou quando a glicemia aleatória, feita a qualquer hora do dia, estiver acima de 200, na presença de algum sintoma. O teste da tolerância à glicose, aos 120 minutos, ela precisa ser igual ou acima de 20%, no 200% circulante. Tudo bem? O que nós podemos fazer para ajudar o nosso organismo a consumir a glicose? Praticar atividade física regular. Nos dias atuais, nós não temos tanto o hábito de fazer atividade física. O que eu aconselho para as pessoas que não têm tempo, de repente, descer numa estação do metrô, um ponto antes, um ponto depois, para poder andar um pouco mais e ajudar o nosso organismo a trabalhar. Tá? O ideal é realmente a prática da atividade física regular. Mas, dessa forma, começamos a ter um pouco mais de condicionamento para ajudar nas demais atividades. Manter o peso normal. Controlar a pressão arterial. Tá? O diabetes do tipo 2, ele tem várias formas de prevenção. Então, vai depender de nós fazermos as escolhas corretas. Tá? Complicações do diabetes. A maioria das pessoas já ouviram falar de pessoas que tiveram um pé diabético, alguma úlcera que não cicatrizava pelo fato da pessoa ser diabética. Então, uma das complicações podem ser a cegueira, a retinopatia diabética, ela evolui, realmente a pessoa pode perder a visão. Doença renal. A doença renal, em casos de diabéticos, costuma se evoluir para transplante. Dependendo do grau que a pessoa descobre que está essa diabetes, a fila muitas vezes não dá tempo. Tá? Então, extremamente importante o diabético fazer o controle renal, para saber como estão as taxas de ureia, creatinina e a perda de açúcar pelo rim. Leva ao derrame, que é o acidente vascular encefálico, infarto, amputações de membros inferiores e úlceras. Geralmente, as úlceras elas podem ser recorrentes. A pessoa ela fecha a úlcera, faz o tratamento, toma o antibiótico, faz o curativo, ela fecha. A pessoa ela não se cuida, o índice da glicose começa a ficar alterado e ela pode aparecer uma úlcera novamente. E evolui, em alguns casos, realmente para amputação, porque os antibióticos perdem o efeito local. Então, a pessoa chega a perder membros inferiores. Geralmente, costuma ser os dedos, depois calcanhar, e pode subir a infecção. Então, precisamos tomar muito cuidado com as úlceras. Tá? Falando em úlceras, vocês têm o hábito de olhar o pé de vocês? Tem o hábito? Fez o teste? Isso. Isso é um teste de sensibilidade, tá? Existe um filamento apropriado que a pessoa vai ficar, de preferência, uma outra pessoa faz, fica deitada, de olhos fechados, para não saber onde está tocando o seu pé. Então, é como se fosse um fio de cabelo. Você toca em determinados pontos do seu pé e a pessoa tem que falar se ela sentiu ou se ela não sentiu. Por que isso? O diabético, ele perde a sensibilidade. Perdendo a sensibilidade, ele está andando a pé. Andou. E ele vai machucar o pé. Porque tem pedras na rua, em casa, às vezes cai alguma coisinha, a gente não vê. E machuca o pé. Como ele perdeu a sensibilidade, ele não vai sentir. Isso pode evoluir para uma úlcera. Por isso a importância de todo mundo olhar os pés. Até mesmo quem não é diabético, vale a pena olhar.
E o curativo é muito trabalhoso. Por que trabalhoso? Muitas vezes ela não evolui da forma que nós gostaríamos e começa todo aquele processo que eu citei. Então, é extremamente importante o diabético fazer o controle dos pés. As complicações do diabetes agudas. Uma das principais, se não for a principal, é a hipoglicemia. Não só o diabético tem a hipoglicemia, tá? Tem pessoas que não têm antecedentes de diabetes, que têm aparentemente uma vida saudável, ela também pode apresentar a hipoglicemia. E os sinais da hipo, elas são os mesmos para o portador ou não portador da diabetes. Fraqueza, tremores, suor, fome excessiva, tontura, dor de cabeça e dificuldades de concentração. Em casos extremos, quando a glicose cai bastante, nós chegamos a perder a consciência. A pessoa chega a desmaiar no metrô, desmaia em casa, porque realmente a hipo está instalada. Então, é extremamente importante o diabético andar com alguma coisa doce na bolsa para evitar a hipo. Não vale como via de regra de comer um docinho no decorrer do dia. Levar o microfone. Quando a pessoa, em caso que ela é hipoglicêmica, ela começa... Eu tenho uma amiga que é hipoglicêmica e ela começa, desde o começo do dia, ela já percebe que ela vai passar mal. E ela sabe que ela vai perder a consciência a qualquer momento. O que ela faz nesse caso? E o que a gente faz se caso ela, que nem ela já chegou a desmaiar com a gente na faculdade, por exemplo, o que a gente faz? Vamos supor, eu já tive situações de chegar na casa de paciente e ele está desmaiado, tá? Porque teve uma crise de hipo. Os sintomas da hipo, quem tem, é o que você falou, começa a sentir, eu não estou me sentindo bem, é introduzir açúcar. Só que a pessoa com consciência desmaiada, se você colocar um açúcar, de repente, na boca dela, a pessoa pode engolir e ir para uma outra via, que nós estamos falando aí, pulmão, e a pessoa pode evoluir com uma infecção. Tá? O que nós costumamos a fazer em ambiente domiciliar é colocar um pouquinho de açúcar embaixo da língua, porque embaixo da língua é onde nós temos mais terminações nervosas de ações mais rápidas, para ir voltando. E procurar e levar a pessoa também a um pronto atendimento o quanto antes. Por que o quanto antes? Quanto mais tempo a pessoa ficar em estado de hipoglicemia, ela pode evoluir, casos extremos, a um coma. Então, precisamos tomar muito cuidado, mas é o açúcar. A hiperglicemia. Muita sede, a garganta seca, urinar frequentemente, visão embaçada, muito cansaço. Mas o que acontece? Hiperglicemia geralmente só começa a dar esses sintomas quando ela está muito alta. Então, se a pessoa está com uma glicose circulante de 170, que já é alto, a pessoa não vai sentir nada. Ela vai começar a sentir geralmente em 300, 400. Entendeu? Então, aqui é muito complicado. Por isso, a importância do diabético manter a alimentação adequada, a prática da atividade física e a medicação regular. Tá? Porque, como os sintomas vai demorar para chegar, ela está alta, vai lesionando vista, lesiona rim, e a pessoa não percebe porque não foi aplicados ainda os sintomas. Diabetes e a hipertensão. Eu queria saber assim, se existem medicamentos que levam a você a ter essas sensações também e não ser hipertensão, no caso, a hiperglicemia, o medicamento pode levar também esses sintomas? Depende da forma que o seu organismo vai reagir a cada medicação. Tá? Tem medicações que podem dar, sim, uma série de sintomas, e não ser o diabetes. Por isso, a importância do controle, pelo menos a cada 6 meses, em casos que a pessoa já tem diabetes na família. Porque tem medicações, os corticoides, por exemplo, que são muito utilizados em caso de inflamação e infecção. A pessoa faz o uso do corticoide, a glicose dela vai subir. Se fizer um exame de sangue, ele vai dar alterado. Só que não necessariamente a pessoa é diabética. Então, nós vamos precisar
saber toda a história pregressa dela, se realmente ela era diabética, já tinha uma predisposição, e se a diabetes foi instalada. Não foi? Então tá bom. Faz os exames depois de um tempo e continua controlando. Pode ser que essa pessoa evolua, mas provavelmente não. Foi só realmente o uso da medicação que fez o aumento da taxa da glicose. Então, a hipertensão é 2 vezes mais comum em diabéticos e com o aumento da idade. Tá? Quando nós fazemos a análise das medicações do diabético, geralmente tem um comprimido de hipertensão associado. Então, no momento do diagnóstico da diabetes, a hipertensão existe em 40% dos doentes. É muita coisa, 40%. É bastante, é quase metade. Portanto, sugere-se uma associação de mecanismos entre as duas. A obesidade e a resistência à insulina levam à hipertensão. E essa se agrava à intolerância à glicose. Portanto, a hipertensão e a pressão alta... a hipertensão e o diabetes são doenças interrelacionadas que, se não tratadas, aumentam o risco de complicações para o nosso organismo, tais como o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, e doença dos membros inferiores. Tá? Nesse caso, podemos citar a neuropatia, que é bem comum, que é uma dor que geralmente as pessoas sentem nas regiões periféricas, mãos, pés. Os níveis da pressão arterial que são desejáveis no diabético são: manter valor inferior ao da população em geral, que é de 13 por 8,5, 13 por 9, tá? Segundo as recomendações internacionais. E o máximo aceitável é o 14 por 9. Então, temos que ficar de olho para essa pressão não subir. Pressão de adolescente. Tem que procurar manter dessa forma mesmo. A pressão arterial, ela deve ser avaliada a cada 3 meses, pelo menos, para quem não é hipertenso e para quem é hipertenso a nossa indicação é que seja feita pelo menos 1 vez ou 2 na semana. Tá? As pessoas não têm o hábito de fazer esse controle da pressão arterial, mas ela é extremamente importante, porque a hipertensão, em alguns casos, ela é uma doença silenciosa. Ah, mas eu tenho pressão, toda vez que minha pressão sobe, minha cabeça dói. Não necessariamente. A pressão alta ela pode estar instalada e a pessoa não ter a famosa dor de cabeça. Por isso, pelo menos, para quem não é hipertenso, a cada 3 meses, hipertenso 1 vez ou 2 por semana. Tá? Então, o autocontrole da diabetes deve ser realizado em conjunto com o da pressão arterial, já que são doenças interrelacionadas. Não adianta a pessoa estar com o diabetes controlado e a pressão descontrolada. A gente precisa realmente associar as duas coisas. A palestra em si foi essa. Agora a gente vai abrir para conversar um pouco mais sobre as medicações. Tá? A medicação mais comum para o diabético ela é o hipoglicemiante por via oral, que existem vários. Tá? Desculpe interrompê-la, mas é exatamente isso que eu acho importante. Existe uma evolução nesse mercado de drogas para diabetes. Queria saber se a senhora pudesse sugerir algumas. Porque, normalmente, se você vai pegar esses remédios do SUS, né, eles são remédios de qualidade discutível. Tá? E se você poderia sugerir algo melhor. Tá? Não sei se vai fugir tua ética, mas se você puder falar. A indicação da medicação realmente fica a critério médico. Tá? Existem cada dia a indústria farmacêutica ela se atualiza e entra com medicações. Antigamente as pessoas ainda têm, mas a grande maioria hoje já consegue tomar 1 ou 2 comprimidos por dia. E nós ouvimos falar em pessoas que tomavam cerca de 3 comprimidos de manhã antes do café da manhã, 2 ou 3 no almoço e 1 à noite. Era uma quantidade muito grande. Então, a indústria farmacêutica elas estão cruzando as medicações e investindo pesado na melhoria da hiperglicemia. Agora, a medicação em si, nomes, eu fico te devendo. Tá? Complicado.
Bom, eu vou falar o seguinte. Hoje, levando o que o nosso colega falou, existem cirurgias que te fazem reduzir o peso e, com isso, você faz o pâncreas voltar novamente a trabalhar. Eu vou lhe dizer o meu caso, por exemplo. Eu passei de diabético tipo 2 para tipo 1 por ser insulino dependente. Por quê? Porque eu não consigo, eu tenho problemas de alimentação. Eu gosto muito de carboidrato, tá? Porém, já vários endócrinos já me disseram: Pedro, se você chegar aos 85, 90 quilos, você gradativamente vai diminuir a insulina e a dependência química no meu caso, cloridato de metformina, e vai passar a ter uma vida normal. Ou existem determinadas cirurgias que não é aquela de redução, é um outro tipo de cirurgia. Porém, o custo dessa cirurgia hoje é muito alto e a gente tem que brigar com o plano de saúde para que ele autorize isso. Eu estou vendo ali Unimed. Nós somos da Unimed, né? Agora, eu lhe pergunto, por que o plano de saúde não autoriza esse tipo de cirurgia, uma vez que ele é a solução para o diabético? Essa questão em si, da parte de liberações, foge um pouco ao meu departamento, tá? Eu tenho medo de falar alguma coisa e depois realmente não ser a realidade, tá? Mas, sim, existem várias cirurgias de ligações que fazem a pessoa realmente perder o peso e melhorar a qualidade de vida, tá? Alguns voltam a ganhar peso e tornam-se diabéticos novamente, outros não, tá? Mas a via de regra é fazer atividade física e reduzir o carboidrato. O que é difícil. O carboidrato é fonte de energia. A alimentação mais gostosa realmente são os carboidratos. E não só o carboidrato, a gente pensa em farinha, pão. Não, tudo que sai da terra também é carboidrato. Beterraba, cenoura, mandioca, mandioquinha, tomate. Tomate é uma fruta extremamente doce em nível de açúcar. Entendeu agora? Essa outra parte, depois a gente pode conversar. Qual seria a alimentação adequada para que a gente, passando dos 40 e tantos anos, não tivesse complicações nessa parte? Reduzir o consumo de carboidrato, que é a farinha branca, pão, macarrão, massas no geral, pizza. Pode, mas é tudo que é bom. Como disse nossa amiga ali, tudo que é bom. Porque isso é açúcar. Conforme vai sendo quebrado, metabolizado pelo nosso organismo, ele vira açúcar. A importância de frutas. Frutas em excesso, ela também leva ao aumento da glicose. Então, a fruta tem que ser dosada. Geralmente, 4 porções por dia. Tá? Tem algumas frutas que não aumentam tanto a taxa do açúcar. São as frutas mais azedas. Mas a banana, por exemplo, ela sobe bastante a glicose. Então, alimentar-se a cada 3 horas. Café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, jantar e a ceia. Cada 3 horas. Essa questão da alimentação é muito complicada, porque tudo tem açúcar, tudo é carboidrato. Por exemplo, eu gosto muito de comer. Eu tenho um problema sério, eu gosto muito de comer. Eu tenho necessidade, até mesmo porque meu metabolismo acaba sendo muito acelerado. E eu tenho colesterol alto. Já fazem 10 anos. E é complicado. Aí a gente começa a tomar medicação e eu acho que, para mim, não vai ser uma solução. Vai prejudicar outras áreas. Não tem o problema da diabetes. Só que tudo que a gente come, até a fruta, que deveria ser necessária, então fica muito difícil. Por isso que a importância dos alimentos integrais. Quando falamos em alimentar-se a cada 3 horas, por exemplo, tomar o café da manhã às 7 horas. 10 horas é um pedaço de queijo, um suco, uma fruta.
é o excesso. 2 pãezinhos no café da manhã. Aí vai almoçar arroz, batata, mandioca e polenta. Só carboidrato. Aí, tudo bem. Aí faz o lanchinho da tarde. Em vez de comer um suco, um copo de leite, um iogurte, a pessoa vai e come bolacha doce. Entendeu? Recheada. Então, e no jantar, uma macarronada. E antes de dormir, o lanchinho, um pedaço de pão. Então, é muito carboidrato. Então, quando nós falamos, a gente orienta a pessoa a reeducar. Quer comer o macarrão? Hoje tem macarrão integral. Quer comer uma bolacha? Procura uma torrada, uma coisa integral também. O sabor não é tão gostoso, mas a gente tem que se adaptar. Porque, pensando nas consequências que leva à diabetes, é importante se reeducar. Vai levar. Prazer, meu nome é Joyce, eu sou enfermeira e sou da Unimed também. A questão que ela falou do colesterol, né? Tem colesterol, é magrinha, né? Gosta muito de comer. A questão do colesterol, alguém tem costume de olhar o rótulo de algum alimento? Por obrigação. Ou seja, a minoria, né? Ninguém se atenta a olhar no rótulo e ver a questão das gorduras, ver a questão do sódio, que hoje é muito importante, né? A questão dos temperos, como que é o tempero que é utilizado dentro de casa. Não digo fora, porque fora nós não temos como ter controle. Mas dentro de casa, os temperos famosos aí, sem querer falar de marcas, né? Mas a questão de caldo quinor, sazon, né? Fica um sabor maravilhoso, mas o teor de sódio desses alimentos é muito alto. Bolacha recheada tem o teor de gorduras, por mais que tenha lá gorduras trans, sem gorduras trans, mas tem um teor de gordura também muito alto. Então, são esses alimentos, essa forma de controle que nós temos que tomar cuidado. Podemos comer de tudo, mas temos que ter noção em comer fracionado. Hoje eu vou abusar um pouquinho, tudo bem. Mas como que é a sua alimentação durante a semana? É isso que nós temos que tomar cuidado, tá? Para não chegar lá na frente e ter que nos privar de tudo, né? Por exemplo, eu sou não sou hipertensa, abuso até e chega lá na frente eu tenho que cortar totalmente o sal dos alimentos. Então é esse cuidado que nós temos que ter. Você me dá licença? A senhora falou em copo de leite, mas por que o leite para o diabético ele é não recomendável? Produtos lácteos, aliás, né? Vários médicos já falaram que dificulta um pouco para o diabético a ingestão de produtos lácteos, iogurtes, essas coisas todas aí. Nós citamos isso mesmo como uma sugestão, porque a pessoa ela precisa se alimentar a cada 3 horas. Fazendo dessa forma, ela mantém a glicose dentro do nível esperado, tá? E também é uma sugestão para não abusar. Agora, assim, o porquê não é tão indicado, sinceramente, eu desconheço a relação. Para mim, por exemplo... O que a gente geralmente pede é para fazer o uso do leite desnatado, pela quantidade de gordura, que vai ajudar no controle do peso, tá? E também é para a pessoa que tem a dislipidemia, que seria o excesso do colesterol. Só uma coisa. Eu tive um aumento muito grande, né? Me tornei praticamente um pré-diabético. Né? Então, eu acho que a diabetes, para mim, até favoreceu, porque eu comecei a me alimentar melhor, o emagrecimento deu-se naturalmente. Que você melhorou a alimentação? Melhorei. Faço uso de remédio hoje ainda, porque estou em tratamento, né? Mas, se Deus quiser, agora, logo, logo, devo parar com isso, e o exercício físico. Então, para mim, eu achei que a diabetes, no final, acabou sendo favorável. Não é uma doença de 7 cabeças. É só questão de alimentação. Tem que mudar radicalmente. Precisa. Não tem jeito. E você pode comer qualquer coisa.
Desde que você saiba o que É a mesma comer. coisa, você vai na festa... Se controle. Você pode comer um brigadeiro, não coma a bandeja Não toda. precisa comer a bandeja toda. Então, para mim, foi favorável. Bom, manter a taxa do açúcar controlada é importante. O pré-diabético, quando ele tem consciência de que a diabetes pode ser instalada, consegue. Mas é o que o senhor citou, mudar a alimentação, mudar os hábitos de vida. Não precisa ir na pizzaria e comer 5 pedaços de pizza. O pré-diabético come 2. Bem, come um pouquinho mais devagar para saborear, entendeu? Mas não pode descuidar da alimentação, porque se descuidar, infelizmente, ele pode tornar-se diabético. Oi, eu tenho 2 perguntas, tá? Uma é a irmã do meu marido, ela tem o diabetes tipo 1. Ela adquiriu desde os 8 anos de idade. E eu tenho 2 crianças, de 5 e 3 anos. Então, assim, o que eu faço para prevenir? Normalmente pedir o exame para ver. Eu queria saber se existe algum outro tipo de exame, alguma forma de prevenção, entendeu? Já que tem um caso na família de diabetes do tipo 1. Essa é a primeira pergunta. Tá. A prevenção, ela se dá através realmente da alimentação e da atividade física. Tá? Não existe um exame que vai levá-la, olha, daqui a tanto tempo ela pode ser. Não. Ou me falar se ele tem uma predisposição ou não. Não existe isso. Não tem. A predisposição temos quando temos o diabético instalado na família. O que seria importante? Manter a alimentação, fazer atividade física e fazer o controle periódico. Principalmente porque o diabetes foi instalado quando criança, né, nesse caso. Então, os exames indicados, geralmente é feito o açúcar normal, algumas curvas, vai de acordo, mas geralmente o primeiro exame teria que vir alterado para os demais serem solicitados. Entendi, até agora não. E a segunda pergunta é a seguinte, ela agora tem 21 anos. E, assim, a gente ouve da célula-tronco. Até hoje ela tem tomado medicamento para o rim. Ela toma insulina todos os dias, porque o pâncreas dela não funciona. Com 8 anos de idade, ele parou de funcionar. E aí a gente ouviu a célula-tronco, está ainda em estudo, uma série de coisas. Quando eu fiquei grávida, eu cheguei até a me comunicar perguntando sobre o líquido a cordão umbilical, tudo isso, para ver se poderia fazer alguma coisa por ela. A informação que tivemos é que o rim dela tinha parado de funcionar há muito tempo. Ela tinha 18 anos na época, e aí falou que não tinha como voltar, né? Então, e aí eu queria saber qual a solução assim hoje que a gente tem? Se existe, tudo bem, existe a questão do transplante, né, de pâncreas, mas hoje como que está? Assim, porque a gente ouve muito falar na televisão, no jornal, na revista, mas é muito vago essa questão da célula-tronco. É tanto que quando eu fui mesmo atrás, eu vi que não tinha ainda nada, não tinha um fato, eu não pude fazer nada. Eu tinha ali um cordão umbilical da família, tudo, e, de repente, não era o suficiente. Então, eu queria saber como que está hoje, assim, se existe alguma solução ou se a gente fica mesmo do jeito que está, só aguardando os estudos aí, entendeu? A parte da célula-tronco, nós somos barradas por questões éticas, por questões governamentais. Então, já tem estudos que provam que as pessoas podem voltar a andar, que a pessoa que tem Alzheimer melhora, que a pessoa que é diabética, o pâncreas começa a trabalhar melhor, só que nós somos barrados pela questão ética. O Brasil é um país que, nesse sentido, ele segue muito à risca. Então, alguns estudos avançam, mas, ao mesmo tempo, vem uma ordem para. Aí, depois, continua. Tá, existem alguns hospitais, alguns centros que congelam realmente o cordão umbilical para que, de repente, daqui a alguns anos, possam ser utilizados. Mas nós somos parados realmente por esse tipo de situação. É imposta, né? Não é o profissional. Alguns profissionais investem bastante mesmo nesse estudo, a indústria, mas somos barrados. O que é uma... Alguém tem mais alguma pergunta? Pois não. Nós devemos já assim, investir na alimentação das crianças desde cedo ou elas certeza. podem comer à vontade? Não, né? Não.
por favor, é extremamente importante investir na alimentação. Por quê? Hoje nós vemos na televisão as crianças cada vez mais gordinhas. E pode levá-la a ser um diabético no futuro. Tá? Dentro do nosso ambiente domiciliar, por várias vezes, nós não incentivamos as crianças ao consumo de uma dieta saudável. A família é acostumada a comer fritura, come doce, mas não, nós temos que criar as crianças já com essa cabeça de que ela pode adoecer e que seria importante uma alimentação saudável desde pequeno. Ô, doutora, quem tem histórico assim na família, e porque eu andei vendo aqui, eu acho que eu sou diabético. Que eu vi aí. Então a gente tem que controlar, né? Então, Precisa. A alimentação, né? Fazer exercício, né? Qual que é seu nome? Jarbas. Jarbas, depois a gente conversa. Bom. Obrigado. Existe um tipo assim melhor de adoçante para se consumir? Porque tem algumas linhas aí que dizem que não são todos os adoçantes que são bons para a saúde, né? Então, você tem alguma informação sobre isso? As pessoas costumam muito usar o stevia, que tem de uma fruta, uma planta, desculpa, para utilizar. Algumas pesquisas falam que é bom, tá? Mas aí tem o gosto, que a pessoa acha que é muito doce, muito ruim, mas geralmente é utilizado a stevia. Ah, tá. Aqui, complementando, que a minha colega passou, estão utilizando mais o de pó, porque o outro contém muito sódio. Sódio vai levar ao aumento da pressão, então não é interessante. O stevia. A questão de sabor. Aí a gente acaba diminuindo, né, um pouco a quantidade, só mesmo para quebrar aquele amargo, né? É ruim, fica amargo. Alguém tem mais alguma pergunta? O destro, ele é indicado para quem tem diabetes ou, por exemplo, a gente vai no pronto-socorro, você pode estar suspeito da glicemia, daí eles fazem o teste da agulhinha em você. Isso é válido? Não, é válido, sim. Só que quando o nível da glicose está muito alto, no glicosímetro muitas vezes não dá nem para ver, ele dá erro. Mas é válido, sim. Tanto para hipo quanto para hiper. Tá? Que ela detecta quando está bem baixinha também. Tá. Se eu comentar sobre as medicações, quem faz uso da insulina, uma coisa que nós precisamos nos atentar é o local da aplicação. Tá? Ele sempre precisa ser rodiziado, porque pode ocorrer feridas no local, a pessoa pode machucar, então é importante. Existem pessoas que fazem tabelinha, hoje eu fiz não sei aonde, no braço, na barriga, e marcando para a pessoa não se machucar. Tá? Então, é extremamente importante o rodízio do local da aplicação da insulina, o rodízio do local da aplicação, da realização do destro, principalmente para as pessoas que são diabéticas e são descontroladas, elas precisam fazer o destro mais de uma vez ao dia. Então, faz de manhã num dedo, na hora do almoço no outro dedo, e assim vai, para não machucar. Tá bom? Geralmente é feito na barriga, que a pessoa ela mesma consegue administrar, nos braços. Tem pessoas que fazem perna, mas geralmente essas regiões. Não, tem um local próprio. Tem um local próprio. São medidos para o local, mas tem um lugar próprio, porque precisa ser em determinadas realmente regiões. Mais alguma pergunta? Não? Uma coisa que é muito comum entre o diabético, ele querer... eu não posso mais tomar o refrigerante convencional, então eu vou tomar o refrigerante light, ou zero. O refrigerante zero, ele tem uma quantidade de sódio muito grande. Então, a pessoa ela pode ter um aumento da pressão arterial pelo sódio do refrigerante. Então, também precisa tomar cuidado com isso. O ideal seria água e suco de frutas. E também tem sódio. O ideal é não tomar refrigerante.
Porque você melhora uma coisa e estraga a outra. Tomo normal. O sódio realmente eleva a pressão, então não é tão indicado. Oi? Olha, a banana, caqui, principalmente caqui, o chocolate, açaí, fruta muito doce. O morango é bom. Melancia também tem bastante água, mas tem que tomar cuidado. A melancia, às vezes, ela é muito doce. Maçã, as frutas não tão doces. Não que ele não pode. O açúcar da fruta é a frutose, ela é um pouco diferente da glicose, mas em excesso. Uma vez eu peguei um caso de um paciente, nossa, mas a minha diabetes não abaixa. Aí eu tomo café certinho, o pão integral, tomo o lanchinho. Eu como fruta. Que fruta que o senhor come? Tal. E essa aqui, quantas vezes por dia? Essa eu como umas 3, 4 ao dia. A glicose sobe, principalmente no caqui. Então, tem que tomar um cuidado com a fruta também. Primeira coisa, tem alguma contraindicação para uva? Não? Não. Que bom. E sucos, tipo ADs, suco de soja, tem contraindicação? O indicado é o suco de fruta natural, mas na ausência de suco de fruta natural, é melhor os solúveis. O maguari, não fazendo propaganda, mas esse dessa família, você consegue diluir um pouco melhor. O concentrado. O concentrado. Os sucos industrializados também não são recomendados? Não, porque melhora uma coisa e ajuda a piorar a outra. Pode vir açúcar já na fórmula quando está na fábrica, alguma coisa assim. Então, o indicado é que, se puder evitar, é melhor. Não. Mesmo o suco industrializado light? Atividade física e alimentação. Ela perdeu o rim? Ela faz hemodiálise? Uma pergunta aqui. Não, é só uma curiosidade. Quanto àquilo que você falou de suco. É isso que precisa fazer. Ela vai perguntar. Que ela está com o microfone. Pode falar. A Claudinha falou de suco, como você também disse, de suco light. Aqueles pacotinhos de suco light, comparem quem toma isso todo dia, o sódio que tem lá. Muito. É um absurdo. Muito sódio. Eu já fiz isso, eu já olhei. Infelizmente, o sódio, ele está em quase tudo. Então, sódio tem refrigerante, sódio tem água, sódio tem muita coisa. Tanto que o governo ele está com uma linha nova que estão reduzindo gradativamente o sal da nossa alimentação. A OMS ela está pegando muito no pé que a quantidade ideal de sódio seria um pacotinho por dia. E um tempero pronto, são vários pacotinhos de sal por dia. Então, eles estão reduzindo gradativamente. Salvo engano, até 2014, essa já está no padrão esperado. Tanto que agora, até grandes lojas de fast food diminuíram o sal. Diminuíram bastante. O que você ia falar? Não tem. Eu olhei aqui. Não. Só se tiver lá para cá. Peraí. Mas que, geralmente... Mas se você faz igual a hipertensão, se você pega a relação das medicações, costuma se ter. Porque o diabético, na maioria das vezes, ele é obeso. E o obeso, ele costuma ter o colesterol elevado. Entendeu? Então, a alimentação errada leva ao excesso de peso e o colesterol. Claro, tem a predisposição. Tem crianças que já têm colesterol alto. Gente, a gente não está ouvindo aqui, tá?
fica difícil, porque... Você melhora uma coisa? Não, eu comecei a fazer a dieta por conta do colesterol. Diminuir açúcar, carboidrato e tal. Só que eu já comecei a perder peso por conta disso. E, igual, uma fruta, para mim, no intervalo, não mata a minha fome. Mas a intenção não é matar a fome. Para mim, eu sinto muita necessidade. Se eu não como mesmo, assim, eu sinto cansaço, fraqueza, essas coisas. Então, minha chefe está aqui, pode dizer, eu como toda hora, praticamente. E tem essa questão. Quanto eu reduzo, eu já começo a perder peso. O seu metabolismo, ele é um metabolismo acelerado. O que eu te indico seria consultar uma nutricionista para você fazer uma dieta balanceada, para você não perder peso, mas também não ter o aumento da taxa do colesterol. Tá? Seria realmente mais indicado o que precisa. Alimentos que vão te fazer bem. Regrar a alimentação mesmo. Bom, eu quero agradecer a presença de todos aqui. A Patrícia, muito obrigada pelos esclarecimentos. O e-mail que está aqui na tela é para dúvidas que tenham, porventura, ficado, né? Como a própria Patrícia recomendou, procurem um médico, façam seus exames regularmente, né? A atividade física, claro, né? E uma alimentação balanceada, né? É difícil, mas a gente tem que trabalhar nisso, né? Eu quero realmente agradecer muito o Núcleo de Atendimento às Empresas, Patrícia, Joyce, muito obrigada mesmo por ter vindo, tá, da palestra para nós. E, senhores, muito obrigada pela presença também. Esperamos que essa seja a primeira de uma série de palestras orientativas, né, que são muito importantes para a nossa saúde. Muito obrigada. Um bom dia a todos.